Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para mais uma live Diálogos do Jardim. Meu nome é Giane e eu sou orientadora educacional do Liceu Jardim e hoje vou conduzir um bate-papo muito gostoso com uma convidada muito especial que eu gosto muito como pessoa, como profissional, a doutora Deusivânia Falcão. A doutora Deusivânia, ela é mestra em psicologia, pós-doutora pela University of Central Florida, doutora em psicologia pela Universidade de Brasília, mestra pela Universidade de Paraíba, ganhou o prêmio Jabuti na categoria Psicologia Psicanálise com o livro A Família e o Idoso e recentemente esteve na Globo News falando de um tema super pertinente: como convencer os idosos a fazer a quarentena. E hoje ela está aqui conosco para trabalhar um tema também super bacana, que é o convívio familiar na quarentena. Como? Que desafio é esse, conviver em família durante esse período de isolamento e quais as estratégias? Então eu gostaria de convidar a nossa querida doutora Deusivânia. Tudo bem? Boa noite. Olá, querida. Primeiramente, queria agradecer a sua presença. É um privilégio, é uma alegria imensa ter você conosco hoje. Né? É uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma vasta experiência na área de psicologia. Eu queria agradecer muito a sua presença. Boa noite a todos, tá? Eu agradeço imensamente ao seu convite, Giane. Foi uma honra para mim recebê-lo e uma honra para mim estar aqui compartilhando com você um pouco desse conhecimento que a gente vem, de alguma maneira, construindo ao longo dos anos. E a cada dia eu percebo que tem que estudar cada vez mais. É uma coisa assim. E esses eventos que acontecem na vida da gente nos fazem refletir sobre a nossa vulnerabilidade, sobre a nossa importância de estar sempre buscando conhecer, buscando se desafiar e buscando vencer, né, de alguma maneira, todas as adversidades que surgem em nosso caminho. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Bom, vamos começar a nossa live falando do desafio da sobrevivência familiar, né? Da convivência familiar. Eu diria Bom, da como... convivência, eu diria até da hiperconvivência familiar, porque eu acho que já passou da convivência, estamos na hiperconvivência familiar. Bom, doutora, eu queria iniciar a nossa live perguntando a você, né, com toda a sua experiência, né, na área de psicologia, eu queria saber como é que você avalia o comportamento das pessoas, neste isolamento e quais são as repercussões que esses comportamentos podem trazer para a convivência familiar, nas relações familiares. Sim, essa pergunta é um tanto complexa e eu vou procurar, de alguma maneira, usar um pouco da minha didática para tentar sintetizá-la em poucos minutos. Primeiro, para falar de comportamento, vale a pena a gente refletir que o comportamento ele é resultado de uma série de variáveis, né? Nós temos aí variáveis biológicas, variáveis psicológicas, sociais, culturais, econômicas, históricas. Se a gente pensa no nosso comportamento numa perspectiva sistêmica, a gente observa que todos nós somos, de alguma maneira, interdependentes uns dos outros. E, consequentemente, essa interdependência ela também se revela nos nossos núcleos familiares. Essa semana, há alguns dias, eu li para as minhas filhas, eu tenho duas filhas, né? Elas são gêmeas, elas têm 9 anos, e eu tenho trabalhado um pouco dessa questão com elas também, pensando no comportamento das pessoas e na questão das famílias. E aí eu reli com elas esse livro aqui, que se chama As Famílias do Mundinho. É um livro básico, acho que elas leram no Infantil 4, não me recordo. Mas eu tentei eu reli com elas justamente para a gente refletir sobre essa construção atual. E aí o nosso comportamento, atualmente, ele está sendo muito pautado na insegurança, né? No medo, nos desafios. Nós estamos muito presos ao futuro. Muitas pessoas que eu venho conversando pensam, e aí? E o que vem depois? E o que vem depois? Isso gera muita ansiedade. Porque, na verdade, o medo, todos nós temos o medo faz parte da natureza humana. Ele é importante que a gente tenha, de fato, medo, para que a gente não venha, a alguns momentos, correr perigo. Então, o medo faz parte do nosso repertório comportamental. O que não é interessante é transformar esse medo em algo pior, que nos leve a transtornos de ansiedade, né? Fizemos uma live recentemente sobre as crises psicológicas
que podem desenvolver, que a gente pode desenvolver nesse período. Então, o que acontece? A ansiedade, sintomas depressivos, o medo, a raiva, a culpa, o sentimento de insegurança, tudo isso são comportamentos que eu tenho observado no meu entorno e nos pacientes que, de alguma maneira, a gente escuta do hospital e também dos colegas, dos familiares. E aí, o que eu fiz? Eu li esse livro para elas e eu fiz uma espécie de um mar com elas, né? Onde eu fui colocando vários barcos, porque, na verdade, se a gente pensa, somos pessoas que estamos em vários barcos e cada barco tinha perspectivas diferentes. Ou seja, imagine que o nosso comportamento está aqui dentro dessa família que está no barco. Eu pensei, mostrei para elas, por exemplo, o barco do luto. O comportamento, nós temos pessoas que de alguma maneira já estão enfrentando o luto. Então, o comportamento delas e a dinâmica das famílias e a estrutura das famílias, elas vão em torno do que de fato está acontecendo. Tem famílias que já estão experimentando mais do que tudo, apesar de todas as dificuldades, a paz. Então, na paz, quer dizer, eu não posso generalizar que todos os comportamentos, eu não posso dizer que todo mundo está... A maior parte das pessoas está com medo, mas nós temos dinâmicas diferenciadas e estruturas diferenciadas. Então, há pessoas que estão vivendo a paz, pelo contrário, estão tendo a oportunidade de se reencontrar, de reavaliar valores, de reavaliar o sentido da vida. Já tem famílias, por exemplo, que têm a dificuldade, e aí os comportamentos são geridos pela questão dos idosos, né? Imagine aqui os idosos que têm suas próprias demandas. Falei que eu ia tentar fazer de uma maneira didática, porque a psicologia... Arrasou! A gente tem muitos jargões científicos que eu falei, gente, eu vou tentar de uma maneira bem simples falar, para que também, de repente, tem alguma criança aí assistindo, eu não sei. Então, vale a pena a gente pensar que o barco dessa família, por exemplo, que tem idosos envolvidos, ela também tem estruturas, ela também tem, digamos assim, desafios peculiares. E aí o comportamento das pessoas vai muito em torno desses desafios, né? Já tem barcos, por exemplo, onde há a presença de... Imagina, eu fiquei imaginando aquelas famílias onde há a presença de vícios, né? Como é que fica um pai, como é que fica uma mãe, como é que fica um filho? A gente tem percebido que, infelizmente, tem havido um aumento, né, no índice de violência doméstica, tanto em relação às crianças como em relação às mulheres, muito em função dos relacionamentos tóxicos, de um machismo considerado tóxico muitas vezes, né? Então, isso tudo são fatores que a gente precisa também levar em consideração. O comportamento dessas pessoas é muito fruto também de tudo isso que nós estamos vivendo, desse confinamento. E aí, por exemplo, eu pensei no barco do alcoolismo, dos conflitos, e também comecei a falar para elas dos barcos, dos nossos valores, da compaixão por aqueles que são menos favorecidos, porque se a gente bem observar, a classe média alta, né, e a classe alta, ela enfrenta desafios diferentes da classe mais baixa. A classe mais baixa, ela está mais preocupada com como é que ela vai sobreviver, qual é o pão de amanhã, será que ela vai ter pão para amanhã, será que ela já tem pão para hoje, especialmente pensando naquelas pessoas que saem cedo, em busca do seu sustento diário. Já as crianças, por exemplo, da classe média alta, estão aqui pensando na questão do tédio. Ai, que tédio, é quarentédio, né? Não é quarentena, é quarentédio. E eu já ouvi muitas coisas assim. Então, os comportamentos, eles vão muito, são muito frutos desse contexto peculiar de cada estrutura e de cada dinâmica familiar, né? E aí eu falei no final para elas, eu disse, gente, mas tem aquelas pessoas que estão vivendo essa tempestade, com todos esses barcos, com todas essas diferenças, mas também há aqueles que estão vendo, de alguma maneira, a tempestade lá de cima, porque já tem um nível de autoconhecimento maior, porque já tem um equilíbrio emocional melhor, já sabem fazer uma gestão emocional, ou seja, já tem um repertório maior, já sabe utilizar mais o seu próprio capital, que aí eu falaria que quando a gente pensa em capital, Giane, a gente pensa no capital financeiro. Mas nós temos muitos outros capitais que vão nos auxiliar bastante para enfrentar
os desafios dessa quarentena, não apenas no aspecto individual, mas também no aspecto familiar. Eu vou aqui citar pelo menos 4 capitais que, independente de você ser rico, de você ser pobre, de você ter uma cor diferente, de você pode encontrar dentro de você, porque são potenciais da natureza humana e que nós temos sim condições de desenvolver. E daí eu falo desses 4 tipos de capitais. Vamos pensar, por exemplo, que quem está vendo a situação de cima está vendo a coisa com uma maneira mais serena. Por quê? Como é que a gente consegue ver? Como é que a gente consegue ser piloto da própria história? Como é que a gente consegue entender que tudo vai passar, né? A partir do momento, primeiro, que a gente se conhece. O autoconhecimento ele é fundamental. Eu percebo que as pessoas que vinham fazendo terapia há alguns anos, que eram abertas às novas experiências, que tinham gosto pela leitura, pelas artes, que tinham, de alguma maneira, que buscavam outras formas de viver a vida e não apenas aquela laboral, elas estão enfrentando essa situação de uma maneira mais tranquila. E aí o primeiro capital psicológico que eu digo que repercute no comportamento das pessoas e, consequentemente, nas relações familiares e que, consequentemente, nos ajuda a enfrentar, né, esses desafios é o capital psicológico, o primeiro deles. E como é que esse capital psicológico, como é que ele é composto? De que ele é composto? Primeiro, pelo senso de autoeficácia. O capital psicológico ele foi um termo oriundo da psicologia positiva, que durante muitos anos foi, digamos assim, esquecida pela psicologia, porque depois do pós-guerra os psicólogos começaram a estudar muito depressão, ansiedade, os transtornos psiquiátricos, e aí meio que ficou adormecido o estudo pelas virtudes humanas. Então o capital psicológico ele veio a partir dessa perspectiva positiva, de ver a vida, de ver o nosso potencial. E aí ele fala que nós temos 4 elementos básicos. Nós temos a autoeficácia, ou seja, a nossa capacidade de autoconfiança, de acreditar naquilo que nós somos capazes de desenvolver, do nosso potencial, enquanto se eu sei estudar, por exemplo, se eu sei matemática, eu tenho um senso alto de autoeficácia em matemática. Então, eu vou investir mais nisso na quarentena, pensando no que vai vir depois, e assim sucessivamente. Se eu sei pintar, se eu sei costurar, se eu sei fazer alguma atividade específica, e assim vai. Nós temos também, como segundo elemento do capital psicológico, o otimismo, que seria, na minha opinião, muito interessante que a gente tenha, de fato, um otimismo realista, porque se a gente não tem um otimismo realista, certamente a gente vai ser aquele otimista que está sempre como a Poliana, se auto-enganando algumas vezes, pensando que está tudo muito bom. Eu gosto muito da Poliana, já li umas 300 vezes, mas eu gosto muito mesmo. Mas eu Te conhecendo um pouquinho, eu acredito que sim. Eu procuro ser aquela Poliana realista, né? Ou seja, de otimismo realista. Também podemos pensar na esperança como um dos elementos desse capital. A gente precisa ter essa esperança. E a resiliência, que hoje é fundamental. A gente precisa ter resiliência para enfrentar tudo isso. E aí, um segundo capital seria o nosso capital humano, que é o nosso conhecimento, que, sem dúvida alguma, a gente pode aproveitar o tempo que a gente tem para investir em fazer cursos, ou se você não tem tempo para fazer cursos, para investir nas suas próprias, em você mesmo, fazendo coisas que você gosta, né? Temos também aí um capital social, que é um momento em que a gente pode, mesmo distante, investir na qualidade das nossas relações. Veja que há alguns anos nós não nos falávamos e resgatamos o nosso capital social. Eu, em relação a você, recentemente na pandemia. Eu tenho reencontrado amigos que eu já há alguns anos não falava. E na pandemia eu fui encontrar. Então, veja como é importante a gente pensar nesse capital social também que a gente tem. E, por fim, o nosso capital erótico, que seria a nossa atratividade física misturada com a nossa atratividade psicológica, onde a gente pode trabalhar as nossas habilidades sociais, a nossa beleza, né? Isso tudo a gente também pode, nessa quarentena, aproveitar para ver esse outro lado da vida e não ficar só pensando no lado negativo, no que o corona vai buscar, porque a gente está o tempo todo brigando e lutando contra um inimigo invisível. Eu não consigo ver o corona, nem você, mas a gente sabe que ele pode estar aqui do nosso lado.
Professor fala demais, tá? Você tem que de vez em quando dizer para Olha, Desivânia, você sabe que ontem eu assisti uma entrevista do Karnal e ele falou exatamente isso. Ele disse que a gente não é porque a gente está em casa, em quarentena, que a gente vai viver o tempo todo de pijama, não é verdade? Então ele disse exatamente isso, a importância de você se arrumar mesmo em casa, que isso traz uma sensação diferente. Você passa uma mensagem, né? Sua mente entende que você está melhor, que você está bem. E não ficar naquele pijama, que o pijama já traz, né, aquela negatividade, aquele pessimismo. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Muito bacana mesmo. Bom, eu queria continuar, nossa, adorei o que você falou, acho que é super pertinente a esse momento, muito bacana a questão das relações, do capital psicológico. Eu queria continuar dizendo que você até acabou citando alguns já, né, os perigos dessa quarentena, e eu queria saber mais num sentido de sintomas mesmo. Você falou da ansiedade, né? Eu acho que tem a questão da depressão também, não sei se você vê dessa forma, mas quais sintomas realmente podemos desenvolver nesse período? E o que podemos fazer para evitá-los? Pensando assim em estratégias. O que a gente poderia deixar para o nosso público que está nos assistindo de estratégias para que a gente não caia nessas armadilhas aí, né, do pessimismo, da depressão, da ansiedade? O que podemos fazer, doutora? Eu acho que o interessante nesse momento é a gente, como eu falei para vocês, é tentar reavaliar os valores que nós temos em relação à vida, à nossa própria vida, ao nosso sentido da vida. Eu tenho incentivado muitas pessoas a meditar, porque eu acho que o caminho da meditação é um caminho muito interessante para a gente voltar o olhar para dentro, né? Como dizia Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, é um momento muito importante para a gente reavaliar esses valores. Os sintomas, como eu falei, são muito ligados, os que eu vejo, né? Aos transtornos de ansiedade, são os que eu tenho visto que tem aumentado bastante. E aí eu incluo os transtornos obsessivos compulsivos, que, para quem não sabe, é justamente aquele pensamento o tempo todo que incomoda e você acaba... São pensamentos intrusivos, tentando falar a grosso modo, né? Pensamentos intrusivos, e aí muita gente que está ligado, por exemplo, pensa que o corona, quer dizer, o tempo todo, e aí começa a limpar muito as mãos e começa a se sufocar e a sufocar quem está ao seu entorno. Porque o grande desafio, o que eu costumo dizer para os meus alunos? Quando a gente começa a estudar o DSM-5, que é o nosso, digamos assim, a nossa Bíblia, o nosso manual dos transtornos, né, mentais, muitas pessoas começam a se identificar com os transtornos, porque ali, obviamente, tem muitos sinais, muitos sintomas que nos fazem mal. Mas eu sempre digo para eles que o alerta é quando você percebe que aquilo está afetando o seu trabalho, está afetando a sua vida pessoal, está afetando a sua vida familiar, está afetando a sua vida conjugal. Aí sim é o momento de você reavaliar seus comportamentos e dizer, está na hora de buscar uma terapia. E nesse caso, a gente está podendo fazer terapia online. Então, eu acho que uma grande oportunidade que nós temos hoje, eu tenho visto, eu mesma faço terapia online, né? Eu sou psicóloga e eu faço terapia há muitos anos, algumas vezes eu paro, mas sempre para poder cuidar do outro bem, eu acho importante cuidar de mim, até para poder fazer essa escuta de uma maneira mais, dessa entrega maior, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente refletir sobre esses aspectos de prevenção em termos de meditação, atividade física, meditação, uma leitura que você considere agradável. Afinal, um livro muitas vezes pode mudar uma história. Eu tenho visto muitas pessoas que dizem, olha, depois que eu li tal livro, mudou a minha história, mudou a minha maneira de ver, depois que eu assisti tal filme. Então, eu acho que a gente tem muitos recursos. A gente é que às vezes não faz bom uso desses recursos, né? A gente às vezes busca muita informação e pouca formação. Eu acho que é um grande desafio aí entre informação e informação. Eu vejo assim, nossa, temos tantas informações, mas o que fazer com tantas informações assim? Se a gente não tiver cuidado, a gente também tem um colapso de informações, né? Sim, acho que até desligar um pouquinho do noticiário ajuda, né, Deusivânia? Sim, sim. Bom, pensando já nessa fragilidade que acontece nesse período entre as relações, eu fico pensando que o tempo de quarentena, ele pode sim intensificar as emoções, não é verdade? E, consequentemente, fragilizar as relações.
Eu queria saber o que os psicólogos dizem em relação a isso, né? O que podemos fazer para não cairmos nessas armadilhas de repente, né, as relações se desestabilizarem em casa, de repente eu não suporto mais ninguém perto, cada um no lugar. O que a gente pode fazer e o que os psicólogos dizem em relação a isso? Né, em relação a essa fragilidade emocional que pode ser ocasionada neste período de quarentena. Eu acho o seguinte, Giane, temos que refletir que essas relações, elas são antigas, né? A gente não começou a família não começou a se relacionar no aqui e agora. Então, muitos dos Sim. temas que nós vivenciamos hoje na quarentena, dentro dos nossos lares, das nossas casas, são problemas que nós vimos arrastando há alguns anos. Muitos de nós colocávamos os problemas embaixo do tapete. E aí agora esse tapete ele está sempre ali presente nas nossas vidas e a gente acaba tendo que realmente fazer uma bela faxina. E o que acontece? Quando a gente pensa, por exemplo, na relação, vamos pensar em 3 tipos de relações. Vamos pensar na relação conjugal, vamos pensar na relação parento-filial, que é a relação pais e filhos, e vamos pensar numa relação aí, por exemplo, da família como um todo, né? Ou de avós e netos, né? Na verdade, o que a gente observa? Quando a gente pensa nas relações conjugais, é interessante a gente começar a refletir o porquê da escolha conjugal. Por que aquela pessoa escolheu aquele cônjuge para casar? Eu estou falando isso porque isso é o começo da história de qualquer casal. Eu escolhi fulano de tal, ou eu escolhi fulano de tal, por isso, por isso, por isso. Então, nós temos motivos conscientes e inconscientes. A história desse casal é pautada nas regras, nos valores, nos desejos que muitas vezes são realizados ou não, na falta ou não de companheirismo, na liberdade que um dava para o outro. Então, toda essa história que existe no casal, agora o que eu percebo? Os casais atualmente, eles estão tendo como se fosse um holofote. Ou seja, eles estão ali tendo que viver um com o outro constantemente. E essa constância das relações, ela pode causar me veio agora uma palavra americana, é overwhelmed, né? Assim, uma sobrecarga, né? Muito grande. Uhum. Mas aí o que a gente percebe? Eu li hoje um livro que eu achei bem interessante de uma socióloga, na verdade, que ela dizia o seguinte, que às vezes a gente traz o trabalho para o lar e o lar para o trabalho. A gente faz uma inversão. Ela falou o paradoxo da inversão. E isso acontece muito hoje com os casais, eles estão vivendo isso muito. Por quê? Porque, assim, às vezes a mulher ela não é elogiada em casa, mas ela é elogiada no trabalho. E aí ela acaba investindo mais no trabalho do que na própria casa. Isso na pesquisa dela. E o homem também. Então, agora, a gente trouxe tudo para casa. Trouxe o trabalho e teve que viver em casa. E aí a gente acaba tendo que tendo que ter essa dinamicidade, tendo que ter essa reflexão das pessoas no sentido de equilibrar as emoções. E na relação dos pais e dos filhos, o que a gente percebe? Muitos filhos, quando a gente pensa, por exemplo, que a família, ela também tem o próprio ciclo de vida. Tem um ciclo de vida com crianças, ciclo de vida com adolescentes, ciclo de vida com adultos, ciclo de vida com idosos. Então, cada família também vai ter demandas específicas para cada ciclo de vida. E aí, o que fazer numa situação como essa? Vai depender do ciclo de vida, vai depender das regras, vai depender do histórico dessas relações. E nada melhor do que a comunicação. Nada melhor do que o diálogo. Nada melhor do que os valores para a convivência, né? E nada melhor do que todas essas questões que estão envolvidas por trás. Traz como também a habilidade social, né? Sim. Eu queria aproveitar essa pausa, Deusivânia, para dizer para o nosso público que quem quiser mandar alguma pergunta para a gente vai responder no final. Não percam a chance, podem mandar perguntas, que no final com certeza vai ser um prazer respondê-las. Continuando o nosso bate-papo, que está uma delícia, né? Eu queria falar um pouquinho da questão do tempo. Né? A gente reclama muito da falta de tempo no dia a dia, a falta de tempo de tudo, mas principalmente em família.
né? É uma questão que nos pega muito, a gente não ter tempo, né, de sentar com a família, fazer uma refeição. E parece que agora, nessa quarentena, essa questão do tempo, ela está perdida, né? A gente está muito tempo confinado, parece que já deu, chega, muito tempo juntos. Eu sinto as relações desgastadas, né? As pessoas já não, parece que não se suportam mais, existe uma certa intolerância. A gente percebe, às vezes, muitas famílias, todas dentro da mesma casa, porém distantes. Cada uma dentro de um cômodo, uma na sala, assistindo TV, uma no quarto jogando videogame, a outra no escritório trabalhando. Então, as pessoas estão juntas, porém separadas, porém distantes. Então, eu gostaria de aproveitar isso para pedir para você me dizer quais atividades e estratégias, né, valores que poderíamos desenvolver em família para aproximar as pessoas dentro do mesmo ambiente. O que você Uhum. diria sobre isso, doutora? Não sei É, se você sente a mesma coisa. primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa aprender a fazer a gestão do tempo, que é um grande desafio, né? A gente reclamava que não tinha tempo fora de casa, mas a gente fica em casa e ainda assim não dá tempo de fazer tudo. Eu tiro por mim. De manhã eu tenho que fazer homeschooling com as minhas filhas, à tarde eu tenho que dar aula, tenho que trabalhar, porque a USP, eu continuo dando aula na USP, eu tenho que elaborar minhas aulas. À noite também tem as questões domésticas e uma série de outros fatores. Então, a gestão do tempo é algo que é fundamental nos nossos dias, a gente precisa aprender a fazer essa gestão. Quando você pensa também que tipo de atividade fazer com as famílias, eu acho que vai depender muito das características de cada família, como eu falei. Porque temos assim, não existe uma receita pronta, cada caso é um caso. Mas o que eu tenho recomendado, por exemplo, é algumas atividades básicas, por exemplo, recordar fotos, recordar viagens, de repente fazer uma árvore genealógica da família, de repente ligar para os avós e pedir para eles contarem histórias do passado e tentando resgatar de alguma maneira a resiliência individual, a resiliência familiar. As estratégias de sobrevivência, nesse caso, eu acredito que também passam muito pela questão da solidariedade, né? A solidariedade intergeracional. A partir do momento em que você tem uma solidariedade intergeracional e que você começa também a investir no outro, esse investimento ele também vem para você de alguma maneira, especialmente na relação há uma reciprocidade, porque há relações em que não há reciprocidade. Esse tipo de relação vale a pena a gente até fazer uma seleção. Existe uma teoria que eu gosto muito na psicologia, que é a teoria da seletividade socioemocional, da Laura Cartensen, que fala que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando pessoas mais sábias no sentido de atrair para a gente pessoas que nos trazem emoções positivas. Então, nesse período de confinamento, mesmo em casa, tem aquelas pessoas que você gosta mais de conversar e aquelas que você tem necessidade de se afastar, mesmo estando em casa. Então, eu te digo o seguinte, que a gente também não pode o tempo todo obrigar que as pessoas estejam juntas toda hora, mesmo estando em casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes a gente tem que respeitar, às vezes não, a gente sempre tem que respeitar o espaço do outro. Se tá a fim de ficar sozinho naquele momento, deixa sozinho. Não é obrigado a ficar toda hora fazendo muita atividade, porque a gente está se cobrando até isso. A gente quer regras para isso. Tipo, o ser humano é muito louco. Se a gente bem observar, a gente tem a liberdade, que deve ser vivida com responsabilidade, mas a gente quer regras o tempo todo, a gente quer. Já não basta o marketing da felicidade, já não basta o marketing de você estar sempre comprando o tempo todo, do capitalismo selvagem, aquela coisa. A gente quer ainda assim estabelecer determinadas que são importantes as regras, mas não assim se envolver com muitas atividades. É isso que eu estou falando. É transformar, por exemplo, a solidão em solitude, né? Você pode muitas vezes ter esse momento só para você, cuidar de você e buscar essa comunicação saudável com os seus filhos, o seu cônjuge, seus netos e assim sucessivamente, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas. Eu acho que nesse momento a criatividade é fundamental. E aí eu falo, por exemplo, voltando à questão dos valores para a convivência, nós temos mais do que nunca
a necessidade de colocarmos em prática. E nós temos inúmeros. Por exemplo, a responsabilidade, a tolerância, a compaixão, a solidariedade, a paz, a alegria, o autoconhecimento, né? O respeito por si, pelos outros, a responsabilidade pelas ações. Então, assim, são valores para a convivência básicos e que, nesse momento, são fundamentais para qualquer família e para qualquer relação. Muito bom. Vamos fazer então uma ponte aí e vamos falar um pouquinho do relacionamento avós e netos. O Ah, que você sim. acha Então, nesse eu acho período? nesse período é o seguinte: primeiro, acho que valeria a pena a gente refletir que durante alguns anos a imagem dos avós na sociedade ela foi tida como aquela imagem da Dona Benta, onde as avós ficavam numa cadeira de balanço e É elas ficavam verdade. fazendo bolos para os netos contando histórias. Isso da década de 80, 90 para os anos atuais, isso foi mudando bastante. Começamos a ver um grupo de avós mais ativas, avós que fazem atividade física, avós que cuidam dos netos, né? E que muitas vezes se sobrecarregam com essa atividade dos netos, né? Muitos pais acabam delegando aos avós o cuidar dos netos. Eu percebo muito isso para poder trabalhar, para poder ter uma vida mais tranquila, né? E aí a minha Sim. única preocupação atual, que eu vejo, eu fico imaginando esses avós que tinham uma atividade muito grande com os netos de buscar na escola, de fazer tarefa de casa, de que agora eles estão tendo que ficar isolados, esses netos. Então, eu tenho observado e tenho ouvido de muitos avós que tinham essa atuação uma certa tristeza. E eu acho que a gente precisa ter um cuidado, porque a gente não pode isolar esses idosos de uma maneira assim, porque assim, entenda, para alguns filhos é até cômodo. Para aqueles que, por exemplo, não gostavam de ter o compromisso com os pais idosos, é até cômodo que eles fiquem lá isolados. Então, já tem a desculpa, não tem que ficar isolado, né? É uma Sim. dois gumes. Mas para aqueles filhos que realmente tinham aquele compromisso com os pais e vice-versa, o sofrimento é maior. E aí, mais uma vez, eu te falo da importância da criatividade, da importância da conectividade, da flexibilidade, da adaptabilidade para encararmos esse momento atual. Porque eu vejo, sim, que muitos avós, eles conseguem ter um bom relacionamento virtual com os netos nesse momento, ligando, brincando pelo WhatsApp, pelo Facebook. Eu sei que não é a mesma coisa, mas cada um vai encontrando aí caminhos para que a relação entre avós e netos não fique fragilizada. Porque eu tenho visto tantos netos sentindo falta. Por exemplo, agora na Semana Santa, minha mãe viria para nos visitar as netas, não pôde vir, as meninas sentiram falta. E uma outra questão que também é importante pensar nessa relação é a mediação dos pais. O que a literatura Sim. fala? Que os pais eles têm um papel fundamental na relação entre dos avós com os netos. E o que a literatura diz é que os avós maternos eles são mais atuantes do que os paternos. Por quê? Porque as mães elas acabam fazendo mais essa mediação entre os avós e netos do que os pais. Talvez aí, claro que existem exceções. Tem pais que são avós paternos que são mais atuantes, mas no geral, o que a literatura científica aponta e as nossas pesquisas é que os avós maternos eles acabam sendo mediados mais pelos filhos e, portanto, a relação de avós e netos é maior. Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo de não deixar essa bela relação ter como é que eu posso dizer, um desfecho ruim, né? Eu acho que a gente tem que ter muita criatividade, eu destaco, e flexibilidade para lidar com essas questões. Mesmo porque, mesmo quando podemos visitá-los, não podemos dar um abraço, um beijo, e eles já estão sentindo tudo isso, né? Uhum, uhum. Eu acho que tem sido. Pode falar. Não, e tem sido mesmo, mas aí a gente percebe que essa semana eu estava vendo os abraços, eles agora estão sendo que ser virtuais. Mas eu acho que o ser humano é tão criativo que a gente vai encontrando maneiras de demonstrar o nosso afeto, de demonstrar o nosso carinho, né? De demonstrar a nossa solidariedade com os mais velhos. E essa solidariedade intergeracional ela é fundamental. Ela perpassa por gerações a gerações, né?
Sim, muito bom esse assunto. A doutora é especialista em gerontologia, né, doutora? Adora falar dos idosos, escreveu vários livros já, né? Sim, 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 eu gosto bastante. É porque, na verdade, a gente observa que os idosos, eles têm, eu acho assim, durante muitos anos, também não houve uma devida atenção aos idosos, né? As pessoas parece que, as pessoas não, no geral, as pessoas têm medo de envelhecer. Dificilmente, olha, eu estava comentando hoje com a minha mãe, as pessoas têm medo de envelhecer, as pessoas não são educadas para a vida, não são educadas para viver, as pessoas não são educadas para envelhecer bem e as pessoas não são educadas para morrer. Na verdade, tudo isso é uma questão de educação. A gente pode treinar e pode se educar para a vida, buscando de alguma maneira ver a vida, como eu falei, pensando nos capitais que nós temos, capital psicológico, social, todos aqueles capitais que eu comentei. Nós podemos nos educar, inclusive para a morte. É um assunto difícil, é um tabu até hoje, mas nós temos na USP o Laboratório da Morte. Inclusive, eu pretendo fazer uma live só sobre morte, luto e viuvez, que é um assunto que é um tabu, é considerado um tabu, mas que é necessário, e a gente tem visto isso. As pessoas têm medo. Mas por quê? Porque não se preparam. E aí nós temos, por exemplo, a espiritualidade, que é um caminho, a meditação, que é outro caminho, como eu já ressaltei, o autoconhecimento, que vai nos trazendo leveza, que vai nos trazer para lidar com esses assuntos, né? Que vai nos dando sentido à vida. Porque o sofrimento, Giane, nós temos, todos nós temos, eu tenho, você tem, todo mundo, ninguém está livre de sofrimento, né? Mas veja, por exemplo, eu tenho lido muitos livros relacionados ao sentido da vida, né? E um deles é Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que é um psiquiatra austríaco, e ele sobreviveu a 4 campos de concentração e passou por sofrimentos terríveis, né? Sofrimentos onde passou frio, fome, sede, tudo que você puder imaginar, além de ter perdido toda a família, exceto uma irmã, mas ele perdeu os pais, a esposa, que estava grávida de um bebezinho. E ainda assim, ele diz que precisamos dar sentido à nossa dor, precisamos dar sentido ao nosso sofrimento. Porque a partir do momento em que a gente dá sentido à nossa dor, a gente ressignifica a nossa vida, a gente ressignifica a nossa razão de viver. Então, nesse momento, a esperança, mais do que nunca, a resiliência, tenho destacado isso, ela é fundamental nessa nossa história. Porque, caso contrário, a gente não consegue sobreviver a essa selva, né? Com certeza, essa tempestade, né? Doutora, eu fico pensando, né, como que vai ser o depois que tudo isso passar, né? Essa crise toda do coronavírus. Eu fico sempre, acho que não só eu, né? Lógico que eu estou praticando aqui a ansiedade, né? Porque a gente está vendo sempre à frente, a gente deixa até de viver muito no presente para pensar no futuro. E eu agora estou pensando no futuro e me perguntando, como vai ser o depois? Como que você acha que vai ser o comportamento das pessoas no período pós-quarentena? Quais são as expectativas para o pós? Uhum. É o seguinte, eu acho que vai depender muito, Giane, também do sentido que nós estamos dando hoje à nossa própria vida. Obviamente que em termos econômicos nós vamos ter grandes perdas, vai haver um índice de desemprego muito grande, nós temos que ser realistas em relação a isso, a gente não pode fugir da realidade. Também não temos que nos iludir achando que ficando trancada no condomínio estaremos longe da violência, porque isso não vai acontecer. Infelizmente, a violência é um índice maior de violência, um índice maior de desemprego, todas essas coisas que a gente tem ouvido. Mas eu prefiro não pensar muito nisso, eu prefiro pensar no que é que eu posso fazer para modificar essa situação a partir de agora. O que é que eu já posso ir fazendo para mudar essa realidade? Não só a minha, mas a dos meus vizinhos, a das pessoas menos favorecidas. Qual o meu papel diante da sociedade? O que vai vir depois vai ser muito fruto do que eu plantar hoje. A gente sabe disso. O que eu percebo é que as pessoas, elas acabam vivendo muito futuro e esquecendo de viver o presente. E o presente é um grande presente que precisa ser muito bem vivido, que a partir do momento em que a gente vive o presente, a gente está plantando o que vai colher depois. Então, não adianta eu ficar
tendo aquela profecia autorrealizadora de que vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Não, eu concordo que temos que enfrentar muitos desafios, teremos que enfrentar inúmeros, mas eu continuo com a esperança realista de fazer o meu papel na sociedade, e no meu caso, como educadora, tentar educar as pessoas, tentar fazer com que elas reflitam sobre o papel delas em relação à vida, o papel delas em relação ao trabalho, à comunidade. Então, eu acho que, por mais que a gente veja, imagine que vai ter um futuro sombrio, eu acho que também há luz no caminho. E eu acho que a luz começa dentro de nós. Você não precisa chegar no fim do túnel para ver a luz já está dentro de você. Então, eu acho que é a questão de acender essa luz nas suas ações, né? Enfrentando os desafios de uma maneira otimista. Penso E assim. pensar muito no presente e viver o presente, né, doutora? Sim, investindo em todos os nossos capitais possíveis, como eu falei. Se o problema é financeiro, investe em outros capitais que o financeiro depois você consegue. Eu penso muito assim. Eu já vi histórias de pessoas que saíram da lama e conseguiram um lugar ao sol. Muito pela resiliência, muito pela persistência, muito pela obstinação, pela esperança, pela perseverança. Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem que reavivar os nossos propósitos de vida aqui, como eu estou vendo uma pessoa falando, e é isso mesmo, ó, temos que reavivar nosso propósito de vida. É isso mesmo, Márcia, concordo com você. Destaco a sua fala. Muito bom. Doutora, diante de tudo, de todos esses desafios, de todos esses que nós comentamos na nossa live, de forma bastante reduzida, quais seriam as principais estratégias, né, para a gente poder passar por tudo isso, por esse período de isolamento, da forma mais saudável, da melhor forma possível, o que devemos fazer, de uma forma bem resumida, estratégias. Bem resumida, mais do que nunca, pratique os valores para a convivência. Existe um livro, esse aqui, deixa eu procurar, cadê o livro? Valores para a Convivência. Ai, gente, eu separei aqui, tá aqui. Ele é um livro feito para criança, mas eu gosto bastante porque aqui ele fala de todos os valores para a convivência. É de um espanhol, do Esteve Pujol. Ele, aqui nesse livro, ele traz, inclusive, algumas reflexões para a família. Então, aqui ele fala da solidariedade, ele fala da generosidade, ele fala da compaixão, do perdão. Porque mais do que nunca a gente precisa, para sobreviver, para que essa família, ou as famílias, porque nós temos, para começo de conversa, a gente tem diversos tipos de família. Famílias recasadas, famílias monoparentais, que as recasadas elas já têm um desafio do primeiro marido, do segundo cônjuge, terceiro cônjuge. Então, os desafios das famílias monoparentais e todos os outros desafios de cada família. Então, valores para a convivência é uma grande estratégia. Desenvolver habilidades sociais, tais como assertividade, tais como saber elogiar, saber criticar com uma maneira construtiva, porque as pessoas também não sabem nem receber elogios. Ninguém sabe elogiar e também ninguém sabe receber elogio. Então, a gente precisa se educar até para receber elogio, a gente precisa se educar. Precisa treinar as nossas habilidades sociais. Então, resumindo, valores para a convivência, habilidades sociais e comunicação não violenta, que é um outro tema que eu tenho trabalhado bastante. É você comunicar o que você sente. E outro, regular as emoções, que é difícil, mas a gente consegue pelo nosso autoconhecimento. Né? E pelo apoio de profissionais, da meditação e tudo mais. Em síntese, eu diria isso. Tem muitas outras coisas, mas você pediu a síntese, eu acho que isso já e a espiritualidade, porque eu não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade. Você eu tenho visto, não só na literatura científica, mas também nos pacientes que a gente atende no hospital e os próprios alunos que eu também trabalho com jovens, né? Então, eu trabalho dos jovens aos idosos e tenho crianças em casa. Então, eu percebo que quando a gente desenvolve esses princípios, a gente consegue resolver esses desafios de uma maneira mais plena, mais tranquila. Muito bom. Bom, antes de encerrar a nossa live, eu gostaria de fazer uma última pergunta e depois a gente pode abrir para as perguntas do público, ok? Você sempre fala de propósito de vida, né? Eu ouço sempre que a gente conversa, sempre que eu vejo que eu assisto as suas lives ou as suas palestras, você sempre menciona que a gente tem que ter um propósito de vida.
a gente tem que ter uma missão de vida. E eu queria encerrar a nossa live agora, antes das perguntas, com a pergunta: qual a sua missão de vida, doutora? Como profissional, como pessoa, como psicóloga, qual a sua missão? Olha, eu posso dizer que eu tenho várias missões. Mas eu acho que uma das principais é justamente todo o investimento que eu fiz na minha educação, tanto uma educação formal como também uma educação informal, eu tento de alguma maneira traduzir essas informações nos meus atos, compartilhando os meus conhecimentos com as pessoas, tanto os meus amigos, como os meus familiares, como também os meus alunos, ou quem quer que seja, com a intenção de favorecer um mundo melhor, favorecer uma sociedade baseada nos princípios éticos, na civilidade e principalmente na cultura de paz. Ano passado, eu comecei a estudar e criei uma linha de pesquisa na universidade sobre cultura de paz, porque eu muitas vezes vejo pessoas, por conta de bobagem, percepções diferentes, elas não se comunicam, porque um gosta de um partido, outro gosta de outro. Tudo bem, gente, vamos respeitar as diferenças. Vamos ouvir o outro de uma maneira em que a gente possa ouvir também a paz e buscar a paz interior. Então, acho que uma das minhas grandes missões é justamente tocar o coração das pessoas, ou buscar tocar esse coração, tocar a alma das pessoas. É uma alma falando com outra alma no sentido de tocar para que elas possam reavaliar o sentido da vida, reavaliar os propósitos. Também é um propósito você favorecer a reavaliação do propósito do outro, entende? Então, eu acho que tudo isso, a educação está muito ligada ao meu propósito de vida, a buscar a formação das pessoas e que elas possam também se transformar buscando um mundo melhor. Porque eu acho que não faz sentido a gente estar aqui por nada. Eu acho que a gente tem que dar sentido à nossa existência, né? Qual o sentido de eu estudar, de eu ter tantos livros, de eu ler tantos livros e ficar com eles todos guardados aqui e não compartilhar? Alguma coisa eu preciso fazer para o outro que está aí do outro lado. Se eu tiver falado alguma coisa que tocou o coração de alguém hoje, eu já fiquei feliz. Entendeu? Tudo bem. A gente se programa, faz a live. Olha, eu tinha uma série de coisas. Gente, é tanta coisa para se falar numa live e não dá. Aí, às vezes, a gente até se perde, assim, gente, eu podia ter falado isso, a live acaba, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, porque são tantas coisas. Mas se o pouco que eu falei, ou se o muito que eu falei ajudou alguém, já fico feliz. Aí sim eu estou vendo que a missão de vida, ela nos ajuda a seguir em frente. Então, é isso. Eu acho que a minha missão hoje foi trazê-la com essas belas palavras, doutora. Eu estou assim encantada com a nossa live, gostei muito. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. É sempre um privilégio, né, para nós, telespectadores, para a gente, né, receber a sua visita aí, né, não presencialmente, mas distante, mas muito perto. Foi um prazer imenso bater esse papo hoje. Né? Nós não temos nenhuma pergunta, acho que a live foi tão gostosa, tão clara, né, que todas as perguntas já foram respondidas. Né? Eu acho que essa é a melhor resposta, né, doutora? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Então, acho que para terminar, eu acho que valeria a pena a gente refletir sobre o nosso desafio de buscar vencer os nossos próprios desafios. Porque todo dia eu tenho inúmeros desafios, você tem, todos nós temos inúmeros desafios. Então, acho que é hora da gente realmente olhar para eles com serenidade, mesmo com todas as dificuldades que nós temos. Não se enganem, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós choramos, todos nós temos os nossos momentos de raiva, todos nós temos os nossos conflitos interiores, os nossos conflitos com as outras pessoas. Mas eu acho que a gente nunca pode perder a nossa esperança. Como dizia Fernando Pessoa, pedras no caminho guardo todas, porque com elas construirei um castelo. E aí eu costumo dizer aqui em casa que muitas vezes a gente acha que o castelo está muito longe da gente. E que muitas vezes a gente se vê dentro de um buraco. Um buraco que você não consegue
Você não consegue, você olha para um buraco, você olha para um lado, para outro. Gente, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou indecisa, eu estou insegura, eu não sei qual é o meu caminho. Eu vejo isso nos jovens, eu vejo isso nas crianças, eu vejo isso também nos idosos, muitas vezes quando se envolvem nos conflitos com os filhos, quando se deparam com a viuvez. Só que eu tenho pensado o seguinte, gente, vamos imaginar que no fundo desse buraco há uma mola. E essa mola é justamente a nossa gestão de emoções, o nosso capital social, o nosso capital psicológico, o nosso capital erótico, como eu falei para vocês, a questão da atratividade física, das nossas habilidades sociais. Tudo isso junto. A nossa resiliência, a qualidade dos nossos relacionamentos, que a gente não pode jamais deixar de cultivar. É muito importante, mais do que a quantidade, a qualidade do relacionamento. Então, tudo isso aí é a nossa mola. Então, você lembra que no fundo do buraco é uma mola. E toda vez que você ficar triste, você imagina que essa mola pode te levar para cima e pode te levar para o topo, né? O topo da o topo do castelo, o topo da montanha. E é isso que a gente está vivendo, é a oscilação o tempo todo, mas a gente não pode perder o equilíbrio, a gente não pode perder essa chama, né? Mesmo que a pessoa esteja com depressão, ela tem a liberdade, de alguma maneira, se ela não for um estado profundo, de escolher continuar lutando. Olha que coisa. Você tem a liberdade de continuar lutando. Então, esse continuar lutando é fundamental. Isso traz um regozijo para a nossa alma, né? E selecionar bem com quem a gente quer estar, o que a gente quer ouvir, o que a gente quer fazer. Eu acho que a maturidade, ela nos traz essa sabedoria. É isso, gente. Eu realmente... Nunca é tarde, né, doutora? Nunca é tarde, né? Eu ouvi a sua live essa semana e você disse essa frase: nunca é tarde para literatura, nunca é tarde para arte, nunca é tarde para exercitar o físico, né? Então, acho que levar tudo isso em consideração e começar a exercitar, né, a mente para coisas boas, não é verdade? Isso mesmo, isso mesmo. Nunca Tá bom, perder. querida. Eu ficaria aqui dias, horas e horas conversando com você, né? Mas o nosso tempo está quase acabando. Foi muito bom. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Muito, muito obrigada. Agradecer a presença do público que nos assistiu, que está conosco até agora. E lembrá-los que essa live vai estar gravada. Então, quem não pôde assistir, avisem que ela estará disponível durante 24 horas para que vocês possam assistir e curtir aí nosso papo gostoso. E também dizer que nós vamos disponibilizar num post o contato da doutora Deusivânia. Aqueles que tiverem interesse de entrar em contato com ela, vocês terão a oportunidade através do post que nós faremos em breve. Mais uma vez, obrigada a todos, obrigada pela audiência. É sempre um prazer poder compartilhar conhecimento enquanto educadores, enquanto psicólogos, não é verdade? É o nosso dever levar esse conhecimento para vocês que estão aí em casa. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E até a próxima live Diálogos do Jardim. Tá. Quer falar, doutora, quer falar? Obrigada, não. Muito obrigada também. Só agradecer a todos vocês. Uma boa noite a todos. E bons sonhos. Continuem sonhando, que é muito bom sonhar. Positivamente. Com o pé no chão. Obrigada, querida. Um beijo. Tá. Um beijo. Se cuidem e fiquem em casa. Tá. Obrigada. Tchau. Tchau, querida. Tchau.